Macalossi, nosso diretor de jornalismo da Rádio Bandeirantes e cientista político. Como é que vai o senhor? Não sou cientista, mas é um prazer estar aqui. Não, mas para mim o senhor isso é o que basta. Tudo bom, Tudo bem. Ribeiro? Vamos acompanhar juntos. Vamos lá. A matéria sobre o debate que aconteceu ontem aqui entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Durante aproximadamente 1h30, Sebastião Melo e Maria do Rosário fizeram um confronto de ideias. Em alguns momentos o clima até esquentou. Vamos acompanhar a reportagem do Matheus Goulart. Os candidatos reconhecem que neste debate subiram o tom. A minha adversária, né, voltou a ser muito agressiva, eu não vou entrar nessa, né, eu vou dialogar com a população, até porque agressividade, ideologia não resolve problemas, né? Agora nós vamos realmente mostrar quem é quem, mostrar de fato a população de Porto Alegre, quando for dar o seu voto, ela não terá de nossa parte a omissão. Ao contrário do enfrentamento do primeiro turno, Sebastião Melo e Maria do Rosário dedicaram menos tempo para falar sobre a enchente de maio. E a corrupção foi o tema em destaque. Rosário lembrou das investigações na Secretaria da Educação, enquanto Melo falou dos casos envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Corrupção entende o PT. A diferença nossa é que quando alguma coisa vem à tona aqui, eu mando investigar e não boto debaixo do tapete como a senhora esconde. Nunca teve uma secretária de educação presa em 252 anos de educação de Porto Alegre. Eu comparo, de um lado as crianças não aprendem, de outro prendem a secretária de educação que compra um apartamento com o dinheiro de corrupção. Por acaso alguém do seu partido já foi preso nesse país ou não? O debate durou cerca de 1h30, com perguntas feitas pelos candidatos, mas também pelo jornalismo do Grupo Bandeirantes. Melo e Rosário discutiram saúde, educação, mobilidade urbana e a privatização de serviços públicos. Melo reforçou que deve parceirizar o DEMAI. Rosário quer recriar o antigo DEP. Até a gestão da prefeitura durante a pandemia do Covid foi pauta. E os candidatos reforçaram as diferentes visões de campanha sobre as isenções da tarifa de ônibus. 60, 65 anos, gente. Não está pesando no bolso de vocês ter que pagar R$ 4,80 para ir, R$ 4,80 para voltar do médico ou de uma loja. A pessoa idosa, 60, 65 anos, está pagando. E a passagem escolar do filho, que vai para o colégio? Que tem que estudar longe de casa, porque não tem ensino médio no bairro. Quer dizer que eu não sou contra passagem gratuita, desde que diga de onde é que vem o dinheiro. O sistema custa 750 milhões ano, são 250 isenções, sendo que a maior isenção é 65 mais, que deveria pagar o governo federal e não paga. Se, aliás, botasse os 65 mais que é a isenção, deputada, nós podíamos ter uma passagem de R$ 4,00 em Porto Alegre. Bom, mas está aqui ele, Guilherme, que é o competente para analisar o debate, é o senhor. Seja bem-vindo. Prazer, Ribeiro. Prazer é tudo meu. O que o senhor achou desse embate aí, Macalossi? Que começou com uma discussão inócua, uma bateção de boca desnecessária, pouco produtiva. Ainda que nós tenhamos ali orientado com temas, como os candidatos ficavam administrando o tempo que tinham, era 3 minutos para cada um, blocos de 6, se perdia com facilidade. Eu acho que isso mostra uma limitação desse formato em específico. E a coisa melhorou consideravelmente quando a gente entrou no bloco das perguntas dirigidas, ou seja, o jornalismo temas, moderando. Que aí eram os temas bem específicos. Isso, né? Exatamente. E como é que a gente formatou esse segundo bloco? A gente adaptou algumas regras dos formatos de debate americano. Nos Estados Unidos, se você acompanhar os debates, não tem pergunta entre candidatos. As perguntas são todas formuladas pela emissora. Os candidatos debatem nas respostas, mas quem formula as perguntas são os jornalistas. E foi isso que nós fizemos no bloco. Isso é bom. A gente direcionou a pergunta, ela não é uma pergunta genérica. Não é, candidato A, o que você propõe? Candidato B, o que você fez? Não, é candidato A, você disse isso, você fez isso. Por que você mudou de posição? O que faltou? E o que você propõe fazer? Mas, como é que você pretende fazer? E, na sequência, a pergunta para o outro candidato, mostrando quais são as suas visões distintas em relação àquela ideia. Aí, cada um deles tinha 2 minutos para responder, e depois de cada um responder as perguntas formuladas pela redação da Bandeirantes, 1 minuto adicional de comentários para que cada um pudesse comentar a resposta do seu adversário.
E eu acho que funcionou muito bem porque eles tiveram blocos específicos de análise em relação a temas que nós entendemos que não estavam sendo discutidos na profundidade adequada e que passaram a ser, pelo menos nesse bloco. E depois nós tivemos o troca-troca clássico de pergunta, responde, réplica, do qual eu também não sou fã. Eu sou muito fã do modelo americano, porque eu acho que permite que haja um tom de debate, permite que a temperatura se mantenha elevada, mas num sentido propositivo, porque é possível você ter uma discussão observando as diferenças entre os dois candidatos, mas se atendo aos temas. Porque, e eu tenho essa visão em relação ao debate político. Você participa dos debates esportivos, né, Ribeiro? Sim, sim. O debate esportivo, ele pode ser o da provocação, o da corneta, né? Claro que ele tem que estar balizado em informações. Mas ele pode se dar esse luxo porque o debate esportivo ele não altera a vida das pessoas no sentido absoluto. Claro, no sentido emocional, sim. Mas o debate político ele diz respeito à vida das pessoas, ao cotidiano das pessoas. Então ele tem que ser profundo ou dentro da limitação do veículo, da televisão, que é conciso, que é resumido, ele tem que ter elementos. O debate só se justifica se ele for para atender o cidadão que está assistindo. Ele não pode servir apenas para que os candidatos se sintam à vontade. Não, quem tem que estar à vontade é o cidadão assistindo o debate em casa. Claro. Ele tem que ouvir o candidato que está falando e pensar, isso que ele está dizendo faz sentido? Será que essa proposta é melhor que aquela? Tem que comparar os dois. E o jornalista, o trabalho do veículo de comunicação é ser uma memória. Porque o cidadão não vai lembrar o que o candidato A disse 2 anos atrás quando ele estava concorrendo, o que ele prometeu. O jornalismo tem essa função. Então, eu sou muito a favor do debate moderado, que permite a troca de ideias, a discussão de projetos, mas sempre com a lembrança histórica, a referência. E nós tínhamos perguntas formuladas com referências. Qualquer questionamento, a pergunta formulada tinha a referência na manga para ser utilizado o cheque da informação difundida pelo candidato. Muito bom. Parabéns mais uma vez. Foi um debate sensacional e muito bem organizado. Muito Obrigado, Ribeiro. Silvio Um prazer Macalossi. estar aqui contigo, meu querido. Prazer é tudo meu.